A maioria das pessoas começam e param de estudar inglês várias vezes e muitas desistem, acreditando que a culpa é delas por não conseguirem aprender. Meu nome é Eustáquio Pereira, eu sou professor, coach de fluência e eu vou te falar a real. Na minha experiência ensinando inglês há mais de 37 anos, testando diferentes abordagens didáticas, diferentes livros, diferentes métodos, eu descobri que a grande maioria dos métodos tradicionais não focam no desenvolvimento da habilidade da conversação. E sem saber que estão estudando errado, a grande maioria das pessoas acabam se frustrando e veem o seu sonho de falar inglês se transformar em um verdadeiro pesadelo. E a grande maioria acaba desistindo. E o pior, acreditando que a culpa é delas. E aí o nosso cérebro sempre busca uma justificativa racional. Eu não devo levar jeito para aprender inglês. Ou pior ainda, eu não aprendo porque eu acho que eu não sou tão dedicado, eu não levo tão a sério quanto eu deveria. Quantas vezes as pessoas me falam, eu começo empolgado, no início eu vou bem, de repente eu começo a desanimar e acabo parando. Eu reconheço que em alguns casos isso até seja verdade, mas a grande maioria das pessoas se esforçam sim para aprender inglês. Elas se matriculam, elas fazem aulas, elas fazem os exercícios. Algumas são tão persistentes, muitas são tão persistentes, que mesmo depois de estudarem na escola durante 7 anos, sim, porque se você fizer a conta desde a 5ª série até o 3º colegial, são 7 anos. Mesmo depois de 7 anos estudando sem conseguir aprender, a maioria das pessoas se matriculam em cursos de inglês e estudam 2, 4, 6 anos sem aprender e acabam abandonando. Para você que ainda não me conhece, eu, além de professor que ama ensinar, eu sou tradutor e intérprete simultâneo. Sou apaixonado em interpretação simultânea. Ficar ali dentro da cabine traduzindo o que o palestrante está falando. E eu viajo o Brasil todo e fora do Brasil também. Eu sou o intérprete simultâneo nas formações internacionais do IBC, o Instituto Brasileiro de Coaching. E eu queria compartilhar com você uma das minhas maiores emoções que eu vivi na minha vida foi ter sido o intérprete simultâneo do maior coach do mundo, o Tony Robbins, em 3 dos seus maiores eventos, 2 nos Estados Unidos e 1 em Amsterdã, na Holanda. E foi surreal a emoção ali dentro da cabine, passando toda aquela energia do Tony Robbins para o português. E ele gosta muito de falar que não importa o nível de dedicação e empenho que a gente tenha. Se a gente não estiver indo, não estiver evoluindo, avançando no rumo certo, nós jamais vamos alcançar a nossa meta. É como se você estivesse buscando o pôr do sol e correndo todo entusiasmado rumo ao leste. Você não vai chegar no pôr do sol, você não vai conseguir alcançar a sua meta. E é incrível como todo ser humano, todos nós, estamos cada vez mais reféns dessa quantidade abusiva e exaustiva de tanta informação, informação desconexa, que está sempre tentando nos roubar a atenção, principalmente hoje, na era da internet. Antigamente já acontecia, mas hoje, como é fácil a gente ficar hipnotizado aí com esse bombardeio de distrações que só querem roubar o nosso foco e só nos levam a um estado de receptores passivos e reprodutores, pior, reprodutores de tendências e comportamentos. Eu adoro a internet, eu acho que a internet é algo maravilhoso, mas hoje em dia muito tem se falado de que nós estamos vivendo na era da informação. Eu acho isso um grande equívoco. A informação não é nada exclusivo para ninguém mais. Nem na era do conhecimento nós não estamos mais. Hoje, qualquer pessoa tem acesso gratuito a qualquer tipo de conhecimento. Hoje, nós estamos vivendo, na verdade, na era das habilidades e das competências. Porque qual que é o bem mais precioso para o ser humano, né? Não é a vida. A vida é claro que é a vida. Mas depois da vida, o bem mais valioso, mais precioso é a liberdade.
E a única coisa que de verdade garante a liberdade são as habilidades e as competências. E o contrário de liberdade é o quê? É a eterna dependência, é a escravidão, né? Então, eu quero te convidar para você, se para você estudar inglês ainda é uma punição, um castigo, você precisa se libertar, você precisa entender e saber o que a neurociência cognitiva descobriu a respeito de como que o nosso cérebro de verdade aprende uma língua estrangeira. E eu tenho tentado convencer as pessoas, tem 37 anos que eu dou aula de inglês, e eu já dei aula para todo tipo de aluno com os mais diferentes níveis de facilidade e dificuldade. E eu quero te apresentar um método que eu criei, eu formatei com base em programação neurolinguística. Um método simples, um método fácil, que leva o aluno do zero ao avançado em 6 meses, a no máximo 9 meses, dedicando entre 40 minutos a 1 hora por dia. Um curso online completo, com uma sequência de aulas que eu mesmo gravei, onde eu ensino todo passo a passo, lógico, gradativo, tudo o que o meu aluno precisa saber para desbloquear de verdade o seu aprendizado e dominar com maestria a língua inglesa de uma vez por todas. E olha, que tem muita gente que quer que você continue acreditando que para ser fluente em inglês são necessários estudos de anos e anos e anos, mas do fundo do coração eu quero te pedir uma coisa: não acredite nisso. E eu vou te provar, hein? Eu vou te provar como que a língua inglesa é simples, é fácil de aprender. E quando eu falo simples e fácil, não é nenhuma pegadinha que é simples, mas não é fácil. Não, não, é simples e é fácil. Muita gente tem interesse em picotar a língua inglesa em 1000 pedaços e ficar complicando as coisas. Você vai ver como que a língua inglesa é linda e você vai se surpreender com a sua capacidade de aprender, como surpreenderam 90% dos meus alunos que já estavam quase desistindo quando eles conheceram o meu método de aprendizagem acelerada. Prepare-se, porque você vai entender de verdade exatamente o que é que os cientistas em neurolinguística comprovaram que é tudo que você precisa saber para ser fluente e falar inglês como fala uma criancinha americana de 4 aninhos de idade, que conhece só 3.000 palavras. Ela sabe pouco, mas ela sabe tudo daquele pouco, ela sabe aquele pouco bem sabido. E para ser fluente em inglês, você só precisa de 2 coisas: um vocabulário de 3.000 palavras e o conhecimento em nível de maestria da fundamentação estrutural básica da língua inglesa. É saber pouco bem sabido, aquele pouco certo, não é qualquer pouco não, é aquele pouco que consiste nas 4 peças estruturais estratégicas fundamentais do quebra-cabeças, do alicerce da língua inglesa, que vai servir de sustentação para toda a fluência que você vai construir. Você vai compreender como que essas peças se encaixam também. Não basta saber quais são as peças, você tem que saber como que as peças se encaixam, porque o nosso cérebro ele é muito seletivo. Ele só assimila o que ele consegue entender. Nós não aprendemos igual os papagaios que ficamos repetindo sem nexo, sem saber o que é que nós estamos repetindo. Nós temos que saber como que essas peças se encaixam. Sem saber como que essas peças se encaixam, é a mesma coisa de você construir um alicerce de concreto sem as ferragens, para poder dar a amarração, a sustentação. É como se a sua fluência em inglês fosse um prédio de 3 andares. O meu curso completo ele tem 4 módulos. O módulo 0, que eu também chamo de módulo preparatório, com 14 aulas. Esse módulo é toda a fundação do prédio. E mais 3 módulos, o módulo 1 básico, o módulo 2, que é o intermediário, e o módulo 3, que é o avançado, que são os outros 3 andares do prédio da sua fluência. E desde a primeira lição, o aluno já começa a construir os trilhos neuronais do aprendizado e já vai
consolidando o seu aprendizado através da tripla estimulação sensorial. A aula estimula o aluno tanto visualmente, como auditivamente, como sinestesicamente, através da cópia de próprio punho, porque quando você escreve com a própria mão, com caneta, com lápis no caderno, o seu cérebro vai criando os novos trilhos neuronais, vai criando os novos caminhos semântico-cognitivos. E nos 3 primeiros meses, que é o prazo, o período que no máximo que você precisa para concluir o módulo preparatório mais o módulo 1, né? Você, no mês 1, 2 e 3, você, nesse período, já aprende todas essas peças fundamentais da língua inglesa, como que elas se encaixam. Quer ver? Uma dessas peças é você entender de verdade quais são as 3 formas verbais. E quando eu falo formas verbais, são 3. É o infinitivo, gerúndio e particípio. É o IGP, infinitivo, gerúndio e particípio. I de infinitivo, G de gerúndio e P de particípio. Que é o quê? É quando o verbo, por exemplo, infinitivo é o verbar. O gerúndio é o verbando e o particípio é verbado. Só que o nosso cérebro tem dificuldade de gravar nomenclatura, infinitivo, gerúndio e particípio. Agora, padrão, o nosso cérebro identifica. Então, verbar, verbando, verbado. Amar, amando, amado. Comer, comendo, comido. Jogar, jogando, jogado. Ler, lendo, lido. Correr, correndo, corrido. Escrever, escrevendo, escrevido. Escrevido não. Escrito. Escrever, escrevendo, escrito. Tá vendo como que o seu cérebro adora identificar padrão? Então, como que os verbos em inglês estão no infinitivo? Basta colocar a preposição to antes. Então, por exemplo, tem gente que acha que work é trabalhar. Não, work é trabalho. Né? Por exemplo, I like my work. Eu gosto do meu trabalho. Agora, se você quiser falar eu gosto de trabalhar, é I like to work. Então, to work é que é trabalhar. To fish é pescar. Agora, fish é peixe. Né? Water é água. Agora, to water é aguar. Aguar é o verbo aguar. I have to water my plants. Eu tenho que aguar as minhas plantas. Olha que legal. Só colocar o to antes, você já está colocando todos os verbos em inglês no infinitivo. Então, to have, ter. To see, ver. O que é dance? Dançar? Não, dance é dança. Dançar é to dance. Então, não pode ter dúvida. Né? Qual que é a palavrinha-chave, que é o segredo de colocar todos os verbos no infinitivo, que é justamente a preposição to. É o to work, to see, to go, ir, to come, vir. Porque se tiver dúvida, a dúvida é como se fosse a raiz de uma erva daninha. Né? Se você arrancar a erva daninha, mas largar a raiz, ela cresce de novo. Né? E nesse entendimento, você está eliminando todas as raízes das ervas daninhas para não ter mais dúvida, para você não ter mais timidez e não ter mais insegurança quando você for falar inglês. Outra coisa que você aprende também no modo preparatório é, por exemplo, os mitos, se desvencilhar de tantas asneiras aí que estão imperando no inconsciente coletivo. E um dos mitos que você já deve ter ouvido falar é que você precisa, para falar inglês fluentemente, você tem que aprender a pensar em inglês. Você já deve ter ouvido alguém dizer isso, que você não pode traduzir para o português. Gente, isso é uma grande besteira. Falar que não pode traduzir para a língua portuguesa é a mesma coisa de você mandar um comando para o seu cérebro esquecer a língua portuguesa. Ele jamais vai obedecer esse comando. Você não consegue falar, ó, cérebro, esquece que você sabe português. Não. O aprendizado, ele acontece, o conhecimento, as novas competências, as novas habilidades acontecem quando o cérebro cria novos caminhos neuronais. O nosso cérebro está sempre aprendendo, identificando um estímulo externo, fazendo uma associação com uma memória interna, com o conhecimento que eu tenho, que é a língua portuguesa, e atribuindo um significado para aquela associação. Essa história de que os neurocientistas já descobriram, essa história que tem que aprender a pensar em inglês, isso é uma grande asneira. Você tem que entender a lógica da língua inglesa no português. É isso que tem feito as pessoas sofrerem tanto, por isso que as pessoas demoram muitos anos para descobrir como que o cérebro delas de verdade desenvolve a fluência na língua inglesa. Falar que não pode traduzir para o português é uma grande bobagem. Essa conversão semântica, essa associação semântico-cognitiva sempre vai acontecer nos bastidores mentais da nossa cognição.
Essa história de que quando eu alcanço um alto nível de conversação, até quando a gente alcança um alto nível na fluência da conversação do inglês, parece que eu estou pensando em inglês. E o que é interessante é que muitas pessoas falam, mas como é que você fala que você não pensa em inglês? Você é intérprete simultâneo, a coisa é instantânea. Olha, eu não penso em inglês não, eu penso em português. Mas a conversão semântica ela é tão instantânea que parece... é confundido com esse pensar em inglês. Mas pensar em inglês, os neurocientistas já comprovaram que só pensa em inglês quem aprendeu inglês até os 12 anos de idade. Qualquer idioma que a gente for aprender depois dos 12 anos de idade, depois de ter sido alfabetizado na nossa língua mãe, que é a língua portuguesa, aquele idioma sempre vai ser uma língua estrangeira para a gente. E nesse módulo preparatório, que você gasta o mês 1, 2 e 3, você aprende tudo isso e se desvencilha de outros mitos, também que só fazem com que as pessoas travem e bloqueiem o aprendizado. Nos meses 4, 5 e 6, você já faz o módulo 2, conclui o módulo 1, já faz o módulo 2, já aprende as sutilezas semânticas de novas estruturas, de idioms, de phrasal verbs, de novas expressões legais, amplia o seu vocabulário. E nos meses 7, 8 e 9, no máximo em 9 meses, você conclui o meu curso total. E no final do meu curso, você já vai estar dominando mais de 5.000 palavras, que é um vocabulário mais do que suficiente para o seu nível já excelente de fluência. E é claro que depois que você concluir o meu curso, você vai querer continuar construindo novos andares do prédio da sua fluência. Você vai querer construir o quarto andar, o quinto andar. Claro, você vai querer adquirir mais vocabulário, aprimorar mais a sua pronúncia, aprimorar mais a sua fluência, a sua naturalidade, para que você converse com a perfeição quase que de um nativo, com a pronúncia bonitinha e entendendo o nativo cada vez mais. Mas você já vai ser fluente depois de 9 meses. E eu te garanto, você vai se apaixonar por essa jornada de aperfeiçoamento contínuo. E nunca mais você vai engolir asneira nenhuma que ninguém tentar inculcar na sua cabeça. E você nunca mais vai ter timidez e constrangimento para falar inglês. Gente, falar inglês com fluência é questão de método. O nosso cérebro precisa seguir um passo a passo. Qualquer pessoa de qualquer idade consegue de verdade aprender. Eu já tive alunos de todo tipo de nível de escolaridade e não tem nada a ver com facilidade ou dificuldade. O negócio é seguir o passo a passo certo, é entender que nós não aprendemos igual um papagaio, igual a maioria dos métodos ficam tentando ensinar, bombardeando um conteúdo aleatório, sem nexo, sem gradatividade. Como se nós conseguíssemos memorizar somente com a nossa memória RAM, sem processar a informação em forma de conhecimento próprio, salvo no nosso HD mental, em forma de memória de longo prazo. É isso que nós temos que fazer. Gente, eu demorei muitos anos a descobrir o atalho. Eu demorei muito porque eu aprendi sozinho. Eu dei todas as cabeçadas durante muitos anos, todas as cabeçadas possíveis e imagináveis, testando tudo quanto é técnica, tudo quanto é abordagem com os meus alunos, tentando facilitar, acelerar o aprendizado dos meus alunos. É claro, você pode optar continuar estudando como você sempre estudou, para você descobrir sozinho o caminho das pedras e alcançar. É possível você alcançar a fluência daqui 3, daqui 4, daqui 5 anos, eu não sei quanto tempo que você vai gastar. Mas por que que você não vai experimentar o meu método? Um método prontinho que está esperando você fazer o passo a passo das lições de uma plataforma online linda, simples de você seguir, com todo o material em PDF, em áudio MP3, para você colocar no pendrive, no seu celular, para você ouvir, repetir, treinar a sua pronúncia. Eu vou estar sempre segurando a sua mão. Pode contar comigo. Eu vou estar sempre do seu lado, te guiando nessa jornada de aprendizado. Para que perder mais tempo? Deixa eu te provar que você não tem nada a perder. Quer ver? Qualquer curso de inglês que você começar a fazer, eu te garanto que você não precisa mais do que uma semana para descobrir se aquele curso presta ou não. Para descobrir se aquele curso é mais um igual a todos os cursos que você já fez até hoje. Uma semana. No máximo você já detecta, você já percebe, pelos insights que você tem ao longo das aulas ou não, pela facilidade ou pela dificuldade. Já nas primeiras aulas você já sabe.
Pelo ritmo, você já calcula, meu Deus, pelo que eu estou aprendendo, pela dificuldade, eu acho que eu vou estar fluente se eu continuar daqui uns 5, daqui 4 anos. Você já sabe, você já consegue fazer a projeção. Né? Agora, se você estiver fazendo um método e começa a ter uns insights diferentes, você começa a enxergar a coisa de outra forma, você se permite instalar uma matriz cognitiva nova, e enxergar a língua de uma outra forma, que é justamente o que o meu método ensina. Você começa a ter uma sensação, opa, a língua inglesa está fazendo sentido para mim, peraí, a língua inglesa não é esse bicho-papão que eu a vida inteira fui levado a acreditar, não. Eu já estou com habilidade, já estou com competência. Peraí, eu estou gostando de estudar inglês, é verdade? Né? Me belisca. Inglês deixou de ser um castigo, deixou de ser uma tortura para mim, eu estou gostando da minha pronúncia, estou entendendo o americano falar. Eu duvido que você precisa mais de uma semana para perceber qualquer método, seja o meu, qualquer outro método, se esse método vai de verdade te ajudar a aprender de forma acelerada ou não. Eu tenho certeza que você não precisa mais do que uma semana. Você já vai conseguir uma semana fazendo as minhas aulas, fazendo o passo a passo das minhas lições. Eu tenho certeza que você já vai conseguir se projetar daqui 9 meses. Com uma semaninha. O que você terá aprendido em uma semana de aula, fazendo a sequência certa das minhas aulas, eu tenho certeza que você vai se projetar e você vai saber como que vai estar a sua fluência daqui 9 meses. Agora, apesar de você não precisar mais do que uma semana, eu vou te dar 30 dias de garantia. Você tem 30 dias para testar o meu método, 30 dias para estudar, e se você por algum motivo falar, não, eu não gostei, eu acho que esse método eu não vou aprender. Se você chegar a essa conclusão, que eu duvido muito, pode solicitar o cancelamento da sua inscrição e você vai receber todo o seu dinheiro de volta, sem nenhuma burocracia, sem nenhum ressentimento. A sua hora de falar inglês chegou. Confia em mim. Mas se você ainda estiver inseguro, por algum motivo, tiver qualquer pergunta, qualquer dúvida para me fazer, não tem problema. Entre em contato direto comigo. Tem o WhatsApp meu aqui em algum lugar nessa tela, ou pelo meu e-mail também, que deve estar aparecendo aqui em algum lugar. Eu quero conversar com você. Eu teria o maior prazer de esclarecer qualquer dúvida que você tiver. Eu sei, é natural que você esteja com dúvida, é natural que você esteja até desconfiado, pensando, meu Deus, será? Será que inglês é tão fácil assim como o Eustáquio está falando? Peraí, é bom demais para ser verdade. Eu sei, eu entendo que você está até desconfiado. Entre em contato comigo, eu quero conversar com você. Agora, para você que está pronto para embarcar nessa jornada de muito aprendizado e muito progresso comigo, será um imenso prazer ser o seu professor. Porque eu quero te provar que você consegue, que você vai aprender e vai falar inglês muito mais rápido do que você imagina. Eu vou te provar que a sua fluência só estava esperando o método certo para se tornar realidade. Eu quero te agradecer por ter ficado até aqui. Espero que o que você viu nesse vídeo possa te ser útil. Um grande abraço para todos vocês. E para você que vai ser o meu aluno, para você que vai ser a minha aluna, um grande abraço e te vejo em breve dentro das aulas, dentro da plataforma do aluno. Um grande abraço.